impressionou. Foi o livro que eu mais gostei de ler. É muito interessante e comovente, especialmente uma parte no início que retrata uma história do Natal que devia estar repleta de prendas, de amor, da família, de carinho, mas neste caso, no caso de Zezé, que é a menina, a nossa personagem principal, que tem 5 anos, o Natal para ele é muito triste. E eu queria perceber uma parte aqui que trata muito bem essa história. Então é assim. Foi uma ceia tão triste que nem dava vontade de pensar. Todo mundo comeu em silêncio e papai só provou um pouco de rabanada. Não quiseram fazer a barba nem nada, nem foram à missa do galo. O pior era que ninguém falava nada com ninguém. Pareciam mais o velório do menino Jesus do que o nascimento. Ninguém se abraçou ou quis dizer nada de bom. Mamãe foi para o quarto. Garanto que ela estava chorando escondido. E todos estavam com vontade de fazer o mesmo. Lá foi deixar tio Edmundo e Didinha no portão e comentou quando eles se afastaram, andando devagarinho. Parece que estão velhinhos demais para a vida e cansados de tudo. O mais triste é que o sino da igreja encheu a noite de vozes felizes e alguns foguetes se elevaram aos céus. Vamos dormir. O sono faz a gente esquecer tudo. Esta parte foi muito comovente para mim. E muita gente pode achar que este livro é muito grande e muito maçudo, mas para mim, eu li isto tudo de uma vez, porque o livro prendeu-me. Também tem uma história muito bonita. E o final toca-nos muito, mas só podem saber se o lerem. Por isso fica aqui a dica, lerem o final. Um personagem muito importante na vida de Zezé foi o Portuga, que se chamava o Sr. Manuel de Valadares, que ele tratava de Portuga porque era um senhor português. Estes eram muito amigos. E o Zezé ficou a perceber que ele era mesmo pai dele. Não era de sangue, não era da sua família, mas dava-lhe o carinho que ele nunca tinha dado. Os pais estavam só preocupados em dar comida à mesa e não se importavam em dar-lhe carinho. Essa é uma das coisas que nos ensina esta história. Uma salva de